Olá, meus amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, a paz seja com todos vós. Eu sou o pastor Alex e nós estamos aqui hoje para concluirmos o capítulo 4, o estudo do capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Nós tivemos um atraso por problemas técnicos, mas o estudo estará aqui a partir desse momento disponível para você. Tá bom? Nós temos ainda o capítulo 5, que ainda essa semana, querendo Deus, estará postado, devidamente postado. Então vamos nos deliciar desta palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra no capítulo 4 da primeira epístola aos Filipenses, ok? E antes de iniciarmos o estudo da palavra, como a gente sempre faz, nós vamos orar e vamos pedir a Deus a revelação dessa santa e majestosa palavra. Querido Deus e maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus Todo-Poderoso, entregar nas Tuas mãos esse estudo, esse instante, esse momento, pedindo a Deus o espírito de sabedoria e revelação sobre nossas vidas, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pois bem, queridos, então vamos já para o estudo, para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Mas eu já peço a você que nos acompanhe aí pelo YouTube, se inscrevendo, dando o seu joinha e ativando o sininho de notificação, ok? Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Então aqui nós vemos mais uma vez o apóstolo Paulo enfatizando a conduta cristã. Paulo havia ensinado aos Tessalonicenses qual era a maneira correta de andar perante Deus. Irmãos, isso é uma reflexão interessante para nós. Hoje nós vemos ensinamentos de várias formas, ensinamentos de várias maneiras, mas existe uma forma única, uma conduta única de se andar diante do nosso Deus. Eu posso até querer servir a Deus do meu jeito, da minha maneira e da minha forma. Isso é um fato, é uma coisa. Outra coisa é Deus se agradar dessa maneira que eu me propus a servi-lo. Existe uma forma, existe um jeito que Deus se agrada. Então eu tenho que me portar, eu tenho que andar. Você precisa andar não segundo aquilo que você acha que é o correto, mas conforme a Bíblia diz que tem que ser. Então isso aqui é uma reflexão importante. E Paulo faz questão de mencionar no versículo 2 que esse ensinamento é dado pelo Senhor Jesus. Então Paulo não estava inventando nada de si mesmo. Eu não estou aqui inventando nada de mim mesmo para você, para tentar te convencer. Pelo contrário, você está recebendo daquilo que Jesus determinou que fosse feito. Nós estamos apenas reportando um ensinamento ou uma verdade. Continuando. Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Olha que maravilha! Esta é a vontade de Deus. Talvez um dos maiores desafios nossos, meus e seu como cristão, é tentar compreender qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui está a manifestação
de Paulo pelo Espírito Santo, dizendo qual é a vontade de Deus para a igreja de Tessalônica e que nós podemos aplicar às nossas vidas. A vontade de Deus é a vossa santificação. Meus amados, não se enganem. Nós não devemos vender uma imagem de que somos melhores do que ninguém. Isso não é santificação. Nós não devemos enfeitar o pavão, como dizem alguns, para convencer outros. Isso não é santificação. A santificação é algo subjetivo, é algo que está dentro do nosso coração. São decisões tomadas dentro de nós. Como eu disse essa semana na igreja, eu tenho tido dificuldades para preparar sermões. Em que sentido, pastor? De pegar a Bíblia e dizer, vou preparar uma palavra para a igreja. Eu não consigo mais fazer isso há já alguns anos. Por quê? Eu não vejo a Bíblia como uma fonte de sermões para a igreja. Não. Pelo contrário, eu vejo a Bíblia como uma fonte de verdade para mim. Então eu tenho que refletir na Bíblia para mim e a partir daquilo que Deus tratou comigo é que eu vou compartilhar com a igreja. Aí sim, aí a coisa flui. Porque a partir do momento que você vê a Bíblia como uma fonte de sermão somente, é aqui que muitos pastores, infelizmente, naufragaram. Prega a Bíblia para as pessoas e não para si mesmo. E é inverso. Primeiro você vive aquilo que está na Bíblia e depois você compartilha orientando e ensinando a igreja ou as pessoas. Tá? Então a santificação é algo interior. Tem que ser algo interior. Não adianta a irmã deixar o seu cabelo crescer, acreditando estar se santificando, mas se o seu coração é ruim, não perdoa, guarda mágoa, faz fofoca, traz intriga, então de que adiantou cuidar do exterior, do cabelo, da roupa, da pintura, se o coração está completamente imundo e sujo? Não. Então qual é o caminho? É inverso. Cuidemos do coração primeiro, do nosso interior primeiro, e automaticamente o interior se exterioriza. Aquilo que eu sou lá dentro vai se manifestar nas minhas vestimentas, vai se manifestar na minha conduta, vai se manifestar na forma como eu falo, como eu me conduzo. Tranquilo? E aqui especificamente, Paulo está frisando a questão do pecado moral. Meus amigos, se tem algo que destrói o homem, que destrói uma mulher, é o pecado moral. O pecado moral destrói uma pessoa, porque se trata de um pecado contra o corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos fugir das tentações dos pecados morais. Prostituição, adultério, fornicação. Eu sei que são ensinamentos que o mundo diz para você que são obsoletos, que são antiquados, que não funcionam mais. Mas nós sabemos que princípios não se mudam. Princípios são inegociáveis. Então você quer agradar a Deus? Fuja dos pecados morais. Abstenha-se dos pecados morais, que também é parte já da santificação. Tá bom? Vamos lá, dando continuidade aí no nome do Senhor Jesus. Versículo 6. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, tá? Então você percebe que a santificação aqui, ela está associada em ser honesto nos seus negócios, no seu relacionamento com os irmãos ou com quem quer que seja. 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Meus irmãos, aqui está novamente confirmado. A nossa santificação é a vontade de Deus.
É propósito de Deus que nos santifiquemos. Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. A santificação, como eu disse agora há pouco, aquela que começa no interior, a transformação do interior, depois para o exterior. Tranquilo? 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus que nos deu também o Espírito Santo. Aqui há uma situação grave, uma situação séria. É muito comum nós, como pastores, a orientar uma pessoa sobre a santificação, sobre conduta, a pessoa não aceitar. Ou numa pregação, a pessoa não aceitar aquela orientação, dizendo, eu tenho a minha opinião própria, eu não entendo desse jeito. E aqui, qual é a gravidade? O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que despreza esse ensinamento está desprezando não quem está pregando, não o pregador, mas está desprezando a Deus. E aí é mais grave. Desprezar a Deus não é uma boa coisa a se fazer. Versículo 9. E só um detalhe, Paulo diz aí, Deus também nos deu o Espírito Santo. Quer dizer, ele está falando pelo Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Bacana, né? É bacana ver o progresso dessa igreja de Tessalônica no que diz respeito ao progresso no amor. O apóstolo Paulo está orientando sobre santificação, mas no tocante ao amor, ele deixa claro que não é necessário ensinar, porque eles já estavam fazendo perfeitamente bem tudo aquilo que era necessário no que diz respeito ao amor. E ele os encoraja a permanecer e continuar progredindo no desenvolvimento do amor. E um ponto importante também trata da autoridade do apóstolo. Quando ele diz aqui, mandando, eu estou mandando aquilo que eu vos mando, né? O apóstolo Paulo, ele tinha uma autoridade de Deus sobre as igrejas às quais Deus confiou a ele. Isso é muito bonito de se ver. Agora, a partir do versículo 13, nós vamos entrar em um assunto muito gostoso e muito interessante, que trata a respeito do fim de todas as coisas, escatologia pura. Como se dará o final de todas as coisas? As pessoas que morreram em Jesus, como será isso? Como ficarão? Aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, como ficará? Então nós vamos nos deliciar desse ensinamento que vai trazer muita alegria ao seu coração. Verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança, tá? Não quero, irmão, que sejais ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa que desconhece, ok? Então Paulo está dizendo, você não deve, você, vamos trazer isso para nós. Nós não podemos desconhecer como se darão as últimas coisas. Porque se desconhecermos como se dará exatamente as últimas coisas, o final dos tempos, nós vamos nos entristecer. Como muitos já haviam se entristecido ali na região de Tessalônica, com a morte de alguns irmãos, provavelmente. Então Paulo passa a explicar. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aqui está o ponto fundamental da nossa fé. Porque se nós acreditamos que Jesus veio, morreu e ressuscitou, essa é a nossa esperança. Deus também nos trará a vida juntamente com ele. Tá bom? 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui há um ponto para se pôr no coração e nunca mais se esquecer. Pastor, como vai acontecer quando Jesus vier? Simples. Imagine que eu e você, o apóstolo Paulo, que até acreditava que talvez ele ainda estivesse vivo quando Jesus voltasse, porque ele diz nós. Mas o que importa é, quando Jesus voltar, se você estiver vivo, você será arrebatado. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Se você já tiver morrido, você será ressuscitado e terá um corpo glorificado. Está escrito na Bíblia. Agora veja bem. De maneira alguma, nós os que estivermos vivos precederemos aqueles que morreram. O que é isso? Nós não vamos subir primeiro, sem que antes aqueles que morreram sejam ressuscitados. E aqui, pessoal, tem alguns questionamentos, assim, difíceis até de responder, porque a gente não entende integralmente os mistérios de Deus. Como, por exemplo, e aquela pessoa, pastor, que desapareceu num acidente marítimo, aéreo, caiu em alto mar, nunca foi encontrado. O mar terá que devolver essas pessoas? E aqueles que foram cremados e as suas cinzas foram jogadas no mar, o mar terá que devolver essas pessoas? Tudo indica que sim, porque aquela pessoa que morreu em Cristo, ela vai ter que ressuscitar. Primeiro ainda, até antes daqueles que estão vivos em Cristo, ok? Mas aqueles que permanecerem serão arrebatados. Isso aqui é tranquilo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, confirmando, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então aqui está confirmado aquilo que eu disse para você. Nós sabemos que a vinda de Jesus será magnífica. E aqui diz que haverá alarido. Quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, haverá alarido, o tocar da trombeta, ele está se referindo, tendo uma ideia, baseando a sua ideia na chegada daqueles monarcas que eram visitantes, que iam visitar os outros impérios, e eles eram recebidos assim, com o povo clamando, o povo gritando, festejando, aquele grande barulho de vozes, trombetas tocando. Então Paulo quis dar uma ideia de que a entrada de Jesus, a volta de Jesus para buscar a sua igreja, aqui na terra não, mas nos ares, ela será com grande alarido, será uma grande festa, o soar das trombetas. E mais, nós encontraremos com Jesus nos ares. Por isso, nós precisamos ficar atentos às orientações de Paulo ao Timóteo, que nos últimos dias muitos surgirão dizendo: eis o Cristo aqui, eis o Cristo ali. E pelo contrário, Jesus não pisará novamente na terra na sua segunda vinda. Tá? O encontro, o arrebatamento que se dará será nos ares. Aqueles que estiverem vivos em Cristo serão arrebatados. Arrebatar significa tomado de surpresa. Daí o ensinamento do próprio Jesus, que diz que 2 estarão em uma casa,
um será tomado e o outro ficará. O que nos faz lembrar do que já foi ensinado, que a salvação é individual. Cada pessoa precisa cuidar da sua, ok? E por último, no último versículo aqui, que é o versículo 18, Paulo diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós precisamos, meus amados, nos consolar uns aos outros com essas palavras. Sempre que puder, fale da volta de Jesus para outras pessoas. Fale dos detalhes da volta de Jesus para outras pessoas, porque essas palavras trazem consolo e alegria para os nossos corações. Tá bom? Deus te abençoe. Finalizamos o capítulo 4. Deus abençoe sua vida. Novamente eu vou pedindo perdão pelos ruídos exteriores. Eu ainda estou mexendo aqui no estúdio para ter um local reservado só para essas gravações, mas ainda não está pronto, tá? Mas em breve estará, querendo Deus. Um abraço carinhoso, a paz do Senhor Jesus para todos vocês.